Pessoal, então bem-vindos a mais um episódio do Smart Talk Podcast. E hoje estou trazendo novamente aqui uma pessoa que eu admiro muito, né? Então eu sempre trago nos episódios pessoas que eu admiro, que eu tenho convívio, e hoje não é diferente. Estou trazendo aqui para conversar uma pessoa que eu admiro muito, tanto no meio profissional, no meio pessoal e na disciplina que ela tem para a realização, que é o meu grande amigo Everton Botega, treinador, hoje treinador físico, nutricionista, empresário, enfim, nós vamos conhecer um pouco mais sobre ele. Muito bem-vindo, Everton. Valeu, obrigado pelo convite aí, uma honra poder participar do teu podcast e trazer uma informação que seja valiosa, né? Voltada a investimento, saúde e ter uma vida plena. Esse é que é o objetivo, porque eu até estava conversando contigo antes, eu tenho sérias dúvidas, crenças e questões que nós vamos conversar, porque muitas vezes para nós conquistarmos do lado profissional, investimentos, aquele lado business, né, aquele foco, crescimento, a gente acaba deixando de lado a parte física, saúde, que é uma coisa decorrente da outra, né? Então esse podcast aqui, pessoal, é em parceria com o estúdio OT Play do jornal O Timoneiro. Então muito obrigado pela parceria e quero começar... Conheço um pouco já, como é que conheci o Everton, né? Eu comecei a fazer um acompanhamento, enfim, por questões de saúde. Cheguei, eu já acompanhava o teu trabalho, enfim. E chegou um momento que eu fui buscar, tive acesso a essa mente grandiosa e comecei a aprender. Então, quando eu ia lá, eu aprendia muito mais sobre uma questão de mentalidade e conhecendo o teu bastidor, foi cada vez crescendo mais essa admiração, né? Então, conta um pouquinho para nós quem é o Everton em si, como tu chegou a ser tão reconhecido hoje no meio do treinamento, da nutrição e outras áreas também. Top. Todo o início, acho, de quando tu faz uma transformação, ela tem alguma dor envolvida ou algum prazer, né? A gente fala ou dor ou amor. E para mim não foi diferente. Então, o que fez o Everton ser, hoje, estar como, né, nutricionista, treinador físico, foi por ter sido uma criança obesa. Então, por ter sido obeso na minha infância, eu tive muita dor. Quando a gente fala dor de bullying, né, que é uma dor tanto de frustrações, de tristeza, de raiva, de até autoaceitação, fez com que eu buscasse algo diferente. E aí eu fui lá, busquei o quê? O exercício físico, para mudar aquela forma física que eu tinha como uma criança, de certa forma desacreditada. E aí dentro desse exercício físico eu percebi que existia uma área que precisava aprender, que era nutrição. E eu comecei a me alimentar melhor. E essa transformação no meu físico fez com que mais pessoas me perguntassem, né, que dieta tu faz, como é que funciona tudo isso? E eu comecei a me interessar pela área da educação física e a área da nutrição e comecei a fazer as duas faculdades, né? Então o início mesmo do Everton estar como nutricionista e treinador físico foi lá na infância, tido um episódio que eu não estava mais afim de viver aquilo. Eu não estava mais disposto a viver aquele Everton lá, obeso, uma criança que as gurias não queriam ficar, que os rapazes colocavam apelido, enfim. Então é deixar daquela dor lá, fez eu transformar meu físico, né? E ajudar as pessoas hoje a transformar o físico. Até eu falo muito, né, no podcast que eu vou aqui. Cara, toda transformação que acontece em ti, tu quer que mais pessoas sintam esse prazer. E aí fez eu trabalhar nessa questão. E toda aquela dor, aquela dificuldade que tu passou, se tu entender que aquilo é pra te crescer como pessoa, tu começa a perceber que não é um problema, é uma dádiva. Porque fez eu transformar meu físico, fez eu ver aquelas pessoas que falavam mal de mim lá, me alavancar por buscar ser diferente e viver quem eu me tornei hoje. Então eu falo sempre que a obesidade me salvou, né? A obesidade me salvou, porque eu tive que realmente criar hábitos para transformar meu físico e, de certa forma, transformar minha vida hoje como pessoa. E isso é muito, muito legal, porque quem olha ele assim pensa, nossa, transformar hábitos para ter um físico bacana, tudo isso, mas tu é um grande empresário, esse é o lado que eu gostaria muito de conversar também, porque muitas vezes nós vamos um profissional que ele fala, é muito simples, na minha percepção, tá? Eu chegar e falar assim, nossa, tu precisa cuidar do teu físico, cuidar da tua alimentação, sim, mas tu vive isso 24 horas por dia, tua vida só se resume a isso. Não desmerecendo, tô falando Perfeito. Só que o foco é aquilo. Ou não, tem que cuidar dos teus investimentos, isso e aquilo, mas tu também tem horas e horas de tela só fazendo aquilo ali e na área que tu focou. Só que tu tem esse cuidado, tu ajuda as pessoas a realizarem isso também e tu também tem negócios, né? Quantos negócios tu tem hoje? Hoje eu tenho 5 negócios, né, voltado todas à área da saúde física e mental. Essa questão que tu comentou é importante até deixar claro. O que acontece, né, Rafa? Imagina o seguinte, eu estou preocupado com a minha saúde física, ou seja, eu vou me focar, ter um hiperfoco por um período de tempo a ponto que eu tenho uma saúde melhor, tenho um físico estético talvez mais agradável e depois desse período eu equilibro outras áreas da vida. O pessoal faz o que hoje? Eu preciso ganhar dinheiro. Aí vai lá, foca full time só na parte profissional,
de certa forma até bem sucedido, só que deixou de lado por muitos anos o pilar da saúde. Então, digamos, o cara ficou 10 anos batalhando para ter a própria empresa, para fazer ela dar lucro, teve o lucro que ele quis, só que ele deixou 10 anos de lado a saúde. Esse preço vai chegar, ele vai pagar esse preço. E se eu perguntar para qualquer pessoa que está assistindo, para qualquer paciente, se falar assim para ele, ó, eu vou te dar 1 milhão, uma bolsa de 1 milhão de reais amanhã, tá? Vou te dar essa bolsa de 1 milhão. Só que tu vai ter uma semana só para te poder gastar, porque tu vai perder a tua saúde. Valeria a pena isso 1 milhão? Não. A pessoa fala que não. Portanto, por que tu faz isso na tua profissão também? E, Rafa, eu entendo que as horas têm só 24 horas. Como é que eu vou encaixar exercício físico sendo que eu tenho uma empresa para gerenciar? Eu tenho 5 empresas e 3 filhos, ou seja, eu tenho 8 empresas. Porque eu considero cada filho uma empresa também. E é a esposa. A esposa, na verdade, minha esposa é minha alavanca. É? Depois a gente pode falar sobre isso também. Claro, A minha legal. esposa é a minha alavancagem. Tá. Então eu gerencio ela, mas a gente pode falar sobre essa questão de relacionamento que eu acho muito legal. Então tem 8 empresas. Lógico, as 3 empresas que são meus filhos são as empresas do amor. E as outras empresas que tem são empresas de propósito. Então a gente tem que entender que se eu não tiver uma rotina muito bem pré-estabelecida de hábitos e rituais que eu faço, cara, nada acontece. E quando eu falo rituais, desde a hora que eu acordo. Existe um ritual que eu faço um passo a passo para eu ter a energia que eu tenho e gerenciar todas as empresas e também conseguir dar atenção à minha saúde, né? E para os meus filhos. Quais são essas empresas? Quais segmentos? Show. Então hoje tem uma empresa odontológica que faz toda a parte de saúde dental, de lentes, aparelhos que são invisíveis, harmonização facial. Tem uma empresa odontológica com harmonização facial. Empresa de medicina e nutrição integrativa, que trabalha a parte de alimentação, exercício físico, otimização hormonal com exames laboratoriais, junto com outra equipe, médicos e nutricionistas. Eu tenho uma academia que é minha mesmo, gerenciada por mim e pela minha esposa, né? E uma academia que ela é arrendada, ou seja, uma renda passiva que eu criei ali para poder, de certa forma, viajar ao mundo sem precisar estar presente gerenciando. Eu tenho uma empresa de inteligência emocional, que eu trabalho com eventos de imersão, onde eu faço palestras para as pessoas entenderem que se ela não tiver inteligência emocional para trabalhar, para gerenciar uma família, para cuidar da sua saúde, nada acontece. Então a gente trabalha com imersões, com dinâmicas, né? Recursos para isso. E a última empresa de eletroestimulação, que a gente usa aquelas roupas para pessoas que não querem ficar 1 hora na academia, 1h30, fazer exercício mais rápido e que consigam colocar 20 minutos de exercício no seu dia a dia. Então, eletroestimulação. São as 5 empresas hoje que eu tenho como rendas, né? E que, de certa forma, estão ligadas ao meu propósito, que é voltar da área da saúde. Pois é, tu estava falando aqui, agora eu estava vendo na saúde no geral, né? A gente fica esse guarda-chuva saúde e tem essas áreas embaixo, né? Que Isso. Físico, emocional. Agora, o que veio antes? Essa mentalidade, ela já estava aí? Ou foi depois que tu começou a te desenvolver, inclusive ver essa empresa de desenvolvimento pessoal, de treinamentos, enfim, né? Tu já tinha esse foco antes, né, de ritual, de disciplina? Lá atrás, como é que foi essa transição quando tu saiu da faculdade até chegar nesse Everton aqui? O que tu acha que foi os pontos? Top. Eu digo sempre que o fisiculturismo ele me trouxe muitos skills, né? A gente chama skills habilidades, né? Muitas habilidades. Então, o fisiculturismo me trouxe o quê? Disciplina, para eu seguir o que tem que ser feito, sem questionar se é difícil, se é fácil, se eu dou conta ou não dou conta. Ou seja, eu preciso treinar 7 dias da semana, 3 horas por dia. Ponto. Não 3 horas por dia? 3 horas porque tem a parte do aeróbico, né? Então, próxima competição, eu tenho que fazer mais aeróbicos no dia. É por isso que eu não consegui meu físico ainda. Ainda. Vamos chegar lá, tá faltando 2 horas e 20. Só um detalhe. Do teu tempo, 2 horas e 20. Então, disciplina para conseguir fazer o que tem que ser feito. Me trouxe consistência, porque o fisiculturismo ele precisa ter consistência. Não tem como ter um físico top em 1 semana ou em 1 mês. É em anos. Então, trouxe consistência, trouxe resiliência. Por quê? Porque tu almeja o físico do Arnold Schwarzenegger. Sim. Mas quando tu vê que para a realidade não é tão simples assim, tu tem que ter resiliência para ressignificar que, cara, eu vou chegar no meu limite máximo. Então, me trouxe várias habilidades, o fisiculturismo. Só que acontece, como eu estava preocupado na época com o meu físico, eu não estava preocupado em, eu preciso ter uma renda financeira, a ponto que eu consiga ter liberdade financeira e tudo mais, eu foquei só no físico. Ou que seja, idade era isso, mais ou menos, tu tinha? Eu comecei com uns 22 a 23 anos ali a focar para competir. Tá. Mas eu já venho com o treino de musculação desde os 13 anos, né? Porque eu era gordo e queria mudar o físico. Mas de focar assim, agora eu vou competir dos 22, mais ou menos 23 anos que eu botei como uma meta, né? E aí fiquei esses anos todos focado só no físico. No físico e dando personal trainer. Na época tinha muito aluno de personal, né?
porque eu tinha um físico bonito, um físico definido, as pessoas gostavam de ter um profissional onde tinha congruência, né? Então tu atendia com o personal essa galera? Com o personal. E fazendo faculdade de nutrição ao mesmo tempo, né? Então fazia faculdade, atendia com o personal e me preparava para o fisiculturismo. E aí, competi, gostei, só que eu pensei o seguinte, cara, eu trabalho 14 horas por dia, às vezes 16 horas por dia, era uma loucura de aluno. E eu pensei, cara, mas peraí, e quando eu quiser viajar, como é que eu faço com essa galera toda? E onde é que eu vou tirar dinheiro para isso? Porque o personal trainer é autônomo, né? Até tem um livro que eu gostei de ressaltar, quem não sei se vocês já leram ou não, que chama Pai Rico, Pai Pobre, que ele coloca um quadrante lá do empregado e o autônomo num lado, e do outro lado o investidor e o dono de negócio. E eu era autônomo, eu trabalho, ganho, não trabalho, não ganho. Daí eu tinha umas férias com minha namorada, minha esposa na época, né, era minha namorada, cara, não ganhava, o que eu faço? E aí, como é que eu monto uma equipe de personal para pegar esses meus alunos? Aí, cara, veio uma dor. Então, preciso aprender alguma coisa nova. Cara, quem sabe tem uma academia. Pô, academia pode deixar os alunos rodando lá e eu ganhar uma grana para isso. Aí, eu fui lá e abri uma academia. Porque eu senti que precisava de necessidade para faturar. Com quantos anos? Eu tinha 26 anos. Tá. E aí, eu competi no fisiculturismo. Não ganhei a primeira vez, fiquei em segundo lugar. Mas eu ganhei um respeito ali. Mas subiu, né? Subiu. Mas eu ganhei um respeito ali na primeira competição. Depois vamos falar sobre isso. Ganhei respeito da galera. Aí a segunda competição eu fui campeão. A partir dali eu comecei a focar na minha academia. Tá, agora eu vou fazer essa academia rodar. Aí na época eu não sabia que tinha que ter parte comercial. Eu não sabia que tinha que ter uma parte administrativa, contábil. Eu não sabia que eu tinha que ter um líder em cada setor. Eu apenas fui. Eu era o vendedor, eu era o instrutor da academia, eu era limpava lá os vestiários, ou seja, eu fiz tudo. Só que é legal tu entender que uma academia, ela tem que ter toda uma programação de pessoas. Não é só um fator que influencia, só o instrutor bom. Não é só isso. E a venda. Então tem que ter um vendedor bom. Mas não é só isso, tem que ter a limpeza. Então tem que ter todo um cronograma, chama de POPs, né? Todo um cronograma de limpeza da academia. Segunda-feira faz assim, assado. Então como eu entrei e fiz cada um dos fatores, eu percebi, cara, eu preciso ter pessoas aqui que estão bem treinadas para isso. E aí vem o segundo ponto. Quando tu monta uma empresa, não é sobre empresa. Tem que saber os fundamentos dela. A gente fala que é uma árvore, né? Sim. Se tu não tiver as raízes, que é os fundamentos, vai cair. Não é à toa que fecha aí, não sei o dado agora, 2023, mas era mais de 64% das empresas que fechavam no primeiro ano e no segundo ano mais não sei quantos. Então por quê? Até 5 anos, 70%, 80% disso foi por água. E por quê? Cara, o pessoal não tem fundamento. Então não é só abrir, é uma coisa... O pessoal fala muito assim, tu gosta de alimentar saudável. Por que não monta um restaurante saudável? Cara, eu gosto de me alimentar saudável, não quer dizer que eu tenha competência para abrir um restaurante saudável. Tu gosta de treinar, por que não é personal trainer? Cara, porque eu gostar de treinar não quer dizer que eu tenha que... Então o pessoal confunde muito a questão de ter um hobby, uma coisa que gosta, para abrir uma empresa já. Então a empresa tem que ter fundamento. Aí eu tomei um pau na primeira empresa que eu fiz a academia. Um pau, eu fui lá e fiz especialidade em marketing e gestão esportiva voltada para a academia. Tu foi buscar esse conhecimento... para trazer para minha academia. Conhecimento técnico, no caso. Porque tu já era o profissional, tu já era um cartão de visita para o teu negócio, já estava shapeado lá, alinhado, riscado. Segundo lugar, mas, detalhe... Mesmo assim, tu foi buscar esse conhecimento técnico. Exatamente, para buscar o que eu preciso fazer na minha academia ser um fisiculturista. Que uma a gente está falando top. numa época que não era tão estourado assim, online, curso aqui, Nada. curso ali, curso, né? Era Tinha que buscar... biblioteca e cursos de pós-graduação. Por isso que eu sou especialista nessa área hoje, né? Então, eu vi que tinha uma dor, eu precisava de uma competência para ser aprendida, fui lá e fiz. Então, uma filosofia que eu uso muito, né, Rafa? Não importa o que eu sei, mas sim o que eu faço com aquilo que eu sei. Então, eu entendi, cara, o que falta eu aprender aqui? Tá, então falta a parte comercial, beleza, vamos aprender sobre isso. Eu me lembro que um cara vendia catraca na época lá de academias, e ele falou assim, como é que tá a tua equipe comercial aqui? Como é que tá as vendas? Como assim equipe comercial? Tá aqui secretária, ela atende. Tá, mas qual é a métrica dela por mês, quanto que ela vende? Qual a meta dela? Como assim meta do quê, meu? Meta, tem que ter uma meta da tua vendedora, quantos ela apresentou a academia para quantos? Legal, desse quanto que ela vendeu? Desse que ela vendeu, foi plano anual, plano de 6 meses, eu não sabia nada disso. Minha academia tinha plano de um mês e 3 meses só. Ele falou, cara, não existe plano de 1 mês e 6 meses, é plano de 1 ano. Aí eu comecei a entender, tem coisas que eu não sei. Aí eu fui lá e busquei competências técnicas para aplicar na academia, porque boa vontade eu tinha. Mas a gente tem boa vontade sem ter a fundamento. Mas então, também teve a abertura para escutar a pessoa te falar. Aí é uma coisa que eu uso muito, que é estar sempre o radar aberto, né? Não ser orgulhoso a ponto de achar que sabe tudo, né? A gente chama de mentalidade fixa, né? O cara que não está disposto a aprender. Então, tô com o radar aberto. Opa, tem coisas novas a aprender. Vou lá e aprendo de novo. Sim. Então, esse é um fator importante também que o fisiculturismo me trouxe. Então, mas aí, isso aqui é interessante, né? Porque olha só, tu estava com 26 anos, academia, começou a tomar umas rasteiras ali, da normal do negócio, foi buscando, te levantou, achou uma forma de dar a volta nisso, né?
E aí tu ficou com uma academia. Só que chegou um momento que tu foi para a segunda academia. Durante quanto tempo tu ficou especificamente no meio do fisiculturismo ativo? Fiquei de 26 anos até os 32, mais ou menos, competindo. Então quer dizer que ali 26, 4, 5, 6 anos, basicamente, tu teve um negócio e competindo. Isso Ou aí. seja, alimentação regradaça, seguindo protocolo, tudo certinho ali, acompanhamento, treino, dormindo, tem que dormir, porque senão não cresce, né? Aprendi contigo. Boa. Então, legal, tu teve fazendo tudo isso, estudando e levando o negócio. Como? De novo, eu falo sempre do fisiculturismo me salvou porque ele me trouxe as competências. E qual é a competência? Ser altamente organizado com hora de sono, hora de alimentação, hora de treino, hora de estudo. Então, como foi feito isso? Colocando tempo para cada uma das coisas. Tempo para gerenciar a empresa, tempo para estudar, tempo para... Na época eu tinha só namorado, não tinha família, né? Se colocasse a família aí no processo, certamente ia ter algumas horas que teria que ser disponível para elas. Mas precisa ter organização. Como é que foi feito isso? Organização. Segunda-feira, a hora que acorda e a hora de dormir, qual é a agenda que tem que cumprir? Terça-feira, qual é a agenda que tem que cumprir? Eu vejo muitas pessoas da área do desenvolvimento pessoal que falam isso, né? Qual é o sucesso para ti, Rafa? É eu cumprir minha agenda. Porque eu coloquei minhas metas, meus compromissos. Quando eu cumpro ela, vai dar certo. Eu botei ali, eu fiz, então quando eu cumpro a agenda dá certo. Então tem que ter toda essa organização. Mesmo com preguiça, mesmo com falta de vontade de comer, mesmo com cansaço, tem que fazer o que tem que ser feito. E isso foi o fisiculturismo que trouxe para mim essa ideia. Aí eu apliquei nas empresas e consegui ter essa alavancagem. E logo em seguida já abri a segunda empresa. Deu 2 anos, abri a segunda empresa. E assim chegou um momento que eu pensei, cara, peraí, 2 empresas. Quanto é que eu invisto aqui? Será que é mais uma academia que eu preciso ou é outra área? Aí veio uma incógnita também, que eu parei de pensar, cara, Aí te formou? Aí me formei nas duas, na que eu fiz, tu diz? Nas duas áreas, na né? nutrição também? Me formei na nutrição, aí veio outros fatores de perguntas que me levou a pensar, né? Que perguntas você ia falar aqui? Por exemplo, assim, um personal trainer, digamos, cara muito, muito bom no mercado. Na época eu tava cobrando R$120 por aula, né? Então, digamos R$120 por aula. Tá, mas como nutricionista eu consigo cobrar R$500 por consulta. Então, é uma coisa que eu gosto de fazer também e consigo me alavancar financeiramente. Só que eu continuo sendo autônomo lá, né? Tá. E aí, o que eu fiz? Bom, então vou começar a migrar o Everton personal trainer para o Everton nutricionista. Só que tinha uma questão de apego, né? Cara, não quero deixar meus alunos de lado. Como é que eu faço isso? Aí, na época, eu montei uma equipe de personal trainer para assumir os meus alunos e eu ganhava um percentual em cima deles. Ou seja, aqueles alunos eu ganhava o valor inteiro, mas ganhava um percentual sem estar lá dando aula para eles. E comecei a atender como nutricionista. E aí deu uma alavancagem por causa que eu era fisiculturista, formado em educação física e nutrição e com academia. Então isso me alavancou muito rápido na carreira, porque eu olhava o cara como referência, né? E aí então nesse processo todo aí comecei a entender, cara, legal, bacana, e o que mais? Qual é a próxima etapa? Aí eu montei a segunda academia em Porto Alegre. Sai pra Porto Alegre, né? Que eu conheci. Aí foi que tu conheceu. Chegou na academia de Porto Alegre? Sim. Eu fui agora, isso faz mesmo. uns 40 dias mais ou menos. Isso. A de Canoas não conheceu. Não. Isso ali foi na academia de Porto Alegre. Aí teve a possibilidade do meu irmão entrar junto no negócio. Peguei um sócio, construí o prédio e apliquei o valor na academia. Daí não tinha outra coisa importante, legal. Quando eu vim para a própria academia primeira, eu me descapitalizei de uma forma absurda. Tirei tudo do meu bolso. Tudo que foi pago na academia, tirei do meu bolso. Ainda peguei empréstimo para poder fazer o prédio. Só que na segunda academia eu fui mais inteligente. Eu pensei, cara, por que eu vou tirar do meu se o governo dá? O governo dá uma taxa de BNDES, Proger, na época eu peguei Proger, né? Sem ter um juros tão alto e não me descapitalizo. Só que bacana isso, né? Porque a maioria das pessoas tem medo de trabalhar com dívida, né? Acha, nossa, dívida é uma coisa ruim, quando na verdade tu já tinha um negócio, já tinha experiência, saber como fazer ele funcionar. Então tu alavancou, fez uma dívida, basicamente, né? Usou um recurso para construir um negócio que pagava aquela dívida maneira de dizer, e te dava um retorno. Exato. Foi isso que tu fez. Então é esse medo que as pessoas têm. Nossa, eu vou fazer uma dívida é uma coisa ruim. Não é ruim desde que tu saiba trabalhar. O Kiyosaki fala isso, né? Isso. O Kiyosaki fala, a maioria das pessoas faz o quê? Num quadrante, né? Elas pegam o dinheiro que recebem, pagam suas contas, se sobra, quando sobra, investe em alguma coisa. A maioria não investe. Ou, que é o que ele indica, né? Tu investe o que vem teu investimento de negócios, de estudo, enfim, tu vive daí, né? Tu vai botar em cima. Cara, que legal, tu fez isso. Essa que eu conheci, inclusive eu cheguei a conhecer, que é lá em Porto Alegre, faz uns 40 dias que eu fui lá mais ou menos. É muito interessante, porque no dia que eu estava lá sentado, eu te comentei isso numa consulta depois, e disse, pensando assim, puxa, tem 1, 2, 3, X pessoas aqui, garanto que o Everton não vem aqui desde a virada do ano.
Aí eu te comentei isso na consulta, eu disse, não, eu não vou lá desde antes da pandemia. Foi a última vez que eu fui. Então, tu conseguiu botar um método, tu conseguiu implementar um processo que o negócio está andando. Exato. Dentro desse processo aí, para poder descentralizar o effort do negócio, precisou ter consultorias, precisou ter equipe, precisou ter pessoas envolvidas e realmente abraçando o valor da empresa, né? A gente chama valor e missão da empresa. Não foi só simplesmente a questão de abandonar, vou descentralizar. Não, existe um treinamento todo antes para as pessoas conseguirem gerenciar e de alguma forma assumirem as suas responsabilidades. Que eu vejo hoje muitos empresários reclamando, né? Cara, mão de obra é difícil, mão de obra é difícil. É realmente difícil. Mas tu tem que treinar a tua mão de obra. Se não treinar, o pessoal não vai adiantar, não vai vir um cara pronto para ti, até porque o cara pronto vai estar com a empresa própria. Sim. Então não tem como. Então o negócio é tu treinar essa galera e quando tu achar aquela pessoa que realmente está disposta a dar o melhor, cara, pega esse cara e treina ele de uma forma exaustiva, que lá na academia tem a pessoa, né? Temos braço direito para isso. Sim. Assim como na minha clínica tem, assim como na empresa odontológica tem. E aí vem a questão da esposa ali que a gente falou, só para dar um parênteses. Claro. Né? Aí vem aquela história, né, Rafa? O pessoal coloca assim, atrás de um grande homem, né? Eu coloco ao lado de um grande homem, tem sempre uma grande mulher. Então, não é à toa que no xadrez, quem é a peça mais importante? Não é o rei, né, cara? O rei só vai acabar o jogo, mas quem é a peça mais importante é a rainha que faz todas as jogadas, né? Então, por isso tem que ter uma pessoa do teu lado que é tu que escolhe essa pessoa. Então, a pessoa fala assim, meu relacionamento é uma porcaria. Foi tu que escolheu. Não fui eu, foi tu que escolheu. Meu marido, minha mulher não prestam. Foi tu que escolheu. Paga o preço para isso ou acaba com esse sofrimento. Então, ter a pessoa certa do teu lado também faz diferença. E essa questão, tu disse, foi tu que escolheu, mostra muito a tua forma de pensar, né? Porque tu falou antes, lá atrás eu consigo organizar, minha agenda muito organizada, enfim, tempo para cada coisa, eu não tinha família, tinha só a esposa, não tinha os filhos, no caso, né? Te referia. Mas hoje tu tem os filhos, tu tem a esposa e tu tem 5 empresas. Quantos funcionários mais ou menos tem hoje? Quanto tem a tua equipe, cara? De todas as empresas? Mais ou menos. Cara, deve ter uns mais de 50. Então, embaixo desse guarda-chuva das tuas marcas tem 50 pessoas. Se a gente for multiplicar isso por 3, tem no mínimo 150 pessoas que estão sobre a tua responsabilidade no sentido que tu está propondo, né? Tá gerando recurso para essas famílias. Legal. Agora, como tu organiza a tua agenda hoje e mesmo assim tá com o físico em dia, tá com a saúde em dia? Eu te acompanho, vejo postagem e tudo, sei que tu come certo, tu faz as coisas certas. Cara, nunca te vi irritado. Inquieto sim, porque tu é uma pessoa inquieta, normal. Mas não te vi irritado. Como é que tu faz isso? Tu toma remédio? O que tu faz, cara? O segredo do remédio é o seguinte, Tem um remédio que eu uso todos os dias, que já dizia Hipócrates, né? Faça o seu alimento, o seu remédio. Você já ouviu falar dessa frase de Hipócrates? Sim. Mas é da filosofia mais de 2000 anos atrás, né? 2000 anos ou 20 mil anos atrás? 20 mil anos atrás. Então eu já falava isso, que o maior remédio do ser humano é a alimentação. Então, por que eu falo de uma forma tão simples? Cara, eu estudo isso, né? Então, como eu tenho conhecimento e aplico, eu percebo os benefícios em mim. E as pessoas muitas vezes não sabem a importância que é. Quando eu falo importância, não só estética, tá? Eu falo importância de toda a longevidade do ser humano, se alimentar de forma saudável. Eles não entendem que é importante realmente fazer exercício físico e tudo mais. Quando tu tem o conhecimento e percebe que se você tomar refri todos os dias, você vai começar a dar brechas para desenvolver uma doença, a tendência de tomar é menor. Então, se tu sabe que além da doença, tu pode começar a ter menos energia, vou tomar menos. Então, quando tu percebe todos os benefícios e malefícios da tua alimentação, a probabilidade de tu seguir algo mais saudável é muito maior. Então, eu acho que as pessoas, elas até sabem por baixo, mas não têm a profundidade que eu tenho. Então, eu tendo esse conhecimento, eu não admito que eu não faça algo que vá me favorecer. Então, o que tu faz, Everton? Cara, primeira coisa, eu me alimento de forma altamente natural, alimentos de verdade. Tu não vai ver eu comendo biscoito, bolacha recheada e tudo mais, porque eu sei que isso não faz parte de um processo natural do teu corpo. Ele vai ser intoxicado. Além disso, o ser humano ele precisa de exercício. As tuas células, a tua fibra muscular, ela precisa ter exercício físico para te manter a tua mentalidade mais sã. Não é à toa que se falava também lá na época dos filósofos, mente e corpo, corpo saudável, mente saudável. Então, não tem como separar isso. Então, hoje em dia, vamos dar um exemplo aqui. Qual é o primeiro recurso para quem tem depressão? Qual é a primeira ação que ela tem que ser feita? Não é medicamento. Sabe qual é o primeiro recurso? Exercício físico. Pessoas com depressão, a primeira coisa que tem que fazer é exercício. Segundo fator, intestino.
o intestino da pessoa tem que estar saudável. Ou seja, se não está saudável o intestino, a pessoa deixa de liberar a serotonina, que é o hormônio que faz bem para o nosso corpo. Então, eu disse aqui pequenos fatores que favorecem a pessoa se exercitar e se alimentar, que de repente já faz sentido. E eu não fazer, isso é quase incongruente. Então, eu percebo os benefícios no meu dia a dia. Até, por exemplo, Rafa, eu tenho 3 filhos, são pequenos. Cara, para brincar com eles, eu tenho que ter flexibilidade, eu tenho que ter força e disposição. Eu fui pro Pilates para poder ter mais flexibilidade. Ou seja, cara, minha flexibilidade está ruim para brincar com os meus filhos, eu tenho que melhorar isso. Fui pro Pilates para me potencializar a brincar com os meus filhos. Então, é disso que eu falo. O que está te doendo? Qual é a tua dificuldade hoje? É financeira? É saúde, relacionamento? O que tu precisa aprender sobre essa área para te poder ser melhor e evoluir? Eu acho que é nesse ponto. E da zona de conforto das pessoas estão tão, às vezes, agregadas que elas não conseguem perceber e dar um passo à frente, né? Ficam só naquela zona de conforto, incomodadas, né? Incomodadas. E não dói bastante para elas saírem dali. Sim. E o que eu tô percebendo é, mesmo tu muito tempo tu estando no meio, né, e como um fisiculturista especificamente, nós não estamos falando aqui de nada estético, nós estamos falando de disposição, de vigor físico, emocional também, né, porque isso vai acarretar nisso, até falando da depressão, que é uma forma de combater. Então a gente está falando disso, porque as pessoas hoje confundem muito com rede social, com tudo, confundem saúde com aparência estética, né? Sim. Se for pensar assim, a arte estética é a última que tu recebe do benefício de dieta e treino, é a última. Então o pessoal fala muito, mas é difícil ter um corpo trincado. É muito difícil, porque a última coisa que tu recebe é a estética, digamos, estética mais definida, com menos gordura, mais músculo. É a última, Rafa. Antes tem todos os benefícios. Até chegar no corpo perfeito, digamos, ou mais definido, tem vários recursos que vai te beneficiando que tu nem sabe. As pessoas nem sabem que isso é um benefício do exercício físico, né? Disposição. Como sono, libido, força, apetite de te alimentar com coisas mais saudáveis, é um gatilho que chama de hábito angular. Quando tu te exercita, a probabilidade de comer mais saudável é muito maior. Porque pensa assim, cara, me matei no treino. Não vou comer uma porcaria. Cara, vou um pouquinho mais saudável. Então, tu cria um gatilho que a gente chama de hábito angular. Então, são vários benefícios. O último dos últimos, que vai ser a estética. E para o empresário hoje, uma pessoa está tocando um negócio, tem seus investimentos, dia a dia corrido, qual tu consideraria o melhor horário para ele conseguir encaixar o treino dele? Cara, isso é fundamental. O principal horário que a pessoa pode encaixar o treino é aquele que ela consiga colocar na sua rotina. Porque se fosse pensar, para a questão estética, não tem. Para a questão de hormônio, não tem. O principal é que hora tu consegue treinar hoje. Não tem horário nenhum. Então, te acorda meia hora mais cedo e faz exercício físico. Aí tu pode falar assim, mas vou tirar do meu sono? Sim, inicialmente tu tira do sono. Depois, mais à frente, começa a equilibrar esse fator. Que é a questão do hiperfoco que tu falou. Exatamente. A gente pode até comentar essa questão do hiperfoco, né? Então, qual é o horário melhor? O horário que tu consiga encaixar. Não tem horário na minha agenda. Te acorda meia hora mais cedo e faz só meia hora de exercício físico todos os dias. Tu vai ver recursos e benefícios no teu sono, na tua disposição no teu dia. Quando tu começar a perceber benefícios, tu começa a colocar de uma forma mais inteligente. E assim tu vai evoluindo o teu processo. Mas o principal é colocar algum horário que tu consiga seguir ele. Tentar não colocar no final da noite, só que é o horário que tu tá mais cansado e tá com menos, digamos, facilidade de fazer um exercício físico. Final da noite ele é um horário mais complexo, de repente tu não ir treinar. Entendi. Não ir treinar e depois estar agitado para o sono, enfim. Tem vários fatores ali, mas o pior de todos, digamos, seria o final da noite. Mas então, entre começar agora uma dieta e começar a atividade física, que daí vem esse efeito... O pessoal fala assim, né? 70% é dieta e 30% é o treino. Cara, não. 100% é os dois. Mas o principal é o exercício físico. Se fosse colocar na tabela, principal é o exercício físico. Os dois são principais. Teu braço direito e braço esquerdo, qual que é o principal? Os dois são. Sim. Mas se fosse pensar, eu sou destro, então o meu direito tem mais força. Exercício físico é igual. O exercício físico é um braço direito, que é mais forte. E a dieta é um braço esquerdo. Então tem que começar por aquilo que é mais forte. Entendeu? Que seria exercício físico. E hoje tu consegue botar isso na tua rotina. Tu faz teu exercício físico, tu faz tua alimentação em dia lá. O que acontece hoje, né? Alguns pacientes que já são... Tem pacientes comigo há 10 anos já, constando, né? Eles até comentam assim, não tá do tamanho que tu era antes, né? Eu pesava 20 quilos a mais, né? Sim. 22 quilos a mais que eu tenho hoje. De massa magra, né? E de massa magra com menos gordura ainda. Né? Então, o que eu falo para eles? É que hoje eu não quero mais ter aquele físico de um fisiculturista, não estou disposto a pagar aquele preço, até porque tem outros recursos, né, que façam com que a pessoa chegue naquele físico, mas eu quero ter mais disposição. Então, hoje, todo meu exercício físico, toda a minha rotina que eu faço matinal, ela é voltada à minha performance, não
estética, mas performance no meu trabalho, nas minhas palestras, na minha vida com os meus filhos, com a minha esposa. Tanto que eu te falei, pô, fiz pilates para ter mais flexibilidade para brincar com eles. Eu não tô mais pensando, cara, quero ter a barriga toda fibrada. É bacana, é legal, mas não é a coisa que vai ser aquilo, uau, que legal que é. Porque eu já fui assim. Então eu prefiro fazer uma estratégia onde eu tenha mais disposição e tenha uma funcionalidade para poder fazer o que eu faço. Então eu não busco mais estética, né? Já ficou no segundo plano. Isso é muito interessante pensar, porque daí como ficou em segundo plano, tu mirou, né? Teu foco foi para outra área, que é para poder gerenciar esses negócios, para poder fazer tudo isso. E quantos pacientes mais ou menos já atendeu? A última vez que eu vi, agora foi pouco tempo até, mais de 25 mil pacientes já atendi. 25 mil pacientes? É muito paciente. Muita coisa. Porque no início da minha carreira de nutrição ali, alavancou muito rápido minha agenda e eu cobrava muito barato. Na época, para ter noção, eu cobrava R$80 a consulta. Hoje já mudou um pouquinho, né? Tu sabe que o valor, né? Já mudou, mas era R$80 a consulta. E era consulta com reconsulta. Então, 2 consultas R$80, R$40 por cada consulta. A agenda lotada. Quando eu falo lotada, eu tinha 14 pacientes por dia. Aí tu vai perguntar, mas 2 vezes na semana, como eu atendo hoje? Não, 7 dias na semana. Porque eu atendia de segunda a sexta na minha academia e sábado e domingo eu ia pro interior, atender o pessoal do interior. Ia para Não Me Toque, Tenente Portela, Passo Fundo, vários, enfim, Santa Rosa, Frederico Westphalen. Ia pegar essa demanda reprimida toda lá. Essa galera, porque não tinha na época um nutricionista esportivo, que de alguma forma era referência também com o seu corpo. Era raríssimo, falando de 16 anos, 13 anos atrás. Então não tinha isso. Tá com uns 12 anos atrás. Não tinha, então eu era referência. O pessoal me ligava, Everton, pode ter meus alunos da minha academia aqui? Claro. Marca para mim um dia das 7 da manhã até as 8 da noite. Em meia hora atendi um paciente. Olha o que eu atendi, meia hora, meu. Tem noção? Sim. Cara, quando eu voltava domingo, na época eu não montava dieta rápido, né? Quando eu voltava domingo, um monte de trabalho e segunda-feira chegando a atender de novo. Como é que era uma vida assim? Aí que eu fiz a questão, cara, o que eu posso fazer agora para atender menos? Tanto que hoje eu atendo só segundas e quintas, né? Sim. Porque eu preciso fazer alguma estratégia aí que não tá certo isso. Então, já vendo a tua rotina aqui, tu atende segunda e quinta, geralmente é na quinta-feira, né? Quando, às vezes que eu vou e tal. Então, nesses dias tu atende. E nos outros dias, como é que tu divide em relação aos teus negócios? Top. Eu faço sempre por blocos, né? Tem várias formas de produtividade, né? Mas eu acho que por blocos é o principal. Por que eu não atendo todos os dias um pouquinho? Porque vai me desfocar a atenção. Se eu atender, por exemplo, de segunda a sexta, das 2 às 6, eu precisar fazer uma estratégia para focar na nutrição de tarde. Aí para gravar o vídeo vai ter que ser de manhã. Para eu fazer reunião com a equipe vai ser à noite. Então fica muito desfocado. Então eu faço por blocos. Segunda e quinta é o dia todo atendendo. Aí depois eu faço... Segunda e quinta. Aí depois terça-feira eu faço reuniões com alguns produtos que eu estou lançando digital. Alguma reunião, de repente, estratégica que possa me trazer algum benefício. Alguma reunião com algum fornecedor. É reuniões terça-feira. Na quarta-feira é para gravar vídeos. Para gravar o podcast, poder gravar vídeos pro meu canal, para poder montar estratégia para gravar o vídeo. Não é só gravar o vídeo. Não é só botar aqui, começa a gravar. Existe todo um roteiro, toda uma escrita para ser feita antes, que chama de copy, né? É o marketing quarta-feira. Quarta-feira é o marketing. E sexta-feira pode ser reunião com minha esposa, pode ser reunião com alguma equipe específica, ou com a clínica, ou com a empresa de marketing. Então, sexta-feira é reunião para a empresa. Terça-feira é reunião estratégica, sexta-feira é reunião para a empresa. Sábado e domingo, 2022, só para cursos, né? Que eu tenho a Instituto para cursos. Agora, sábado e domingo, eu estou mais curtindo a família. Dei um tempo de janeiro, fevereiro e março para curtir a família no final de semana. Mas, quando voltar ao Instituto, sábado e domingo, vai ser um do mês para cursos. Então, essa é a divisão do Então, tempo. tu divide assim, controla, Voltar ao organiza. trabalho, né? Voltar ao E trabalho. aí, quando tu... quarta-feira, hoje é dia de pensar no marketing. Tu vira essa chave. Aí sento foco no computador, faço todo o roteiro das... Digamos, é uma quarta de gravação, uma quarta de estratégia. Então, quarta de gravação, já tem todos os roteiros para ficar gravando. Quarta de estratégia, eu sento e monto o meu script para a próxima quarta. Então, eu antecipo o script da quarta anterior. Uma quarta anterior. Só que tem um detalhe que esqueci de falar. Todos os dias, tirando segunda e quinta, eu fico de manhã com os meus filhos e ponho eles para dormir à noite. Então, terça, quarta e sexta é eu que dou banho neles. É eu que dou a janta deles, é eu que ponho eles para dormir. É eu que dou o banho neles, é eu que ponho para dormir. Ou seja, não abro mão das terças, quartas e sextas, eu fico de manhã com eles, curtindo eles, e eu ponho eles para dormir. Porque eu sou pai e quero estar com eles vivenciando cada etapa. Então tem mais um fator que também está na minha agenda isso. Então são alguns detalhezinhos que fazem toda a diferença. E os treinos? É o acordar e depois à tarde. Então depende dos dias, eu coloco treino de manhã ou treino à noite. Tu geralmente dorme quantas horas?
Então de 7 horas é meu tempo legal, assim, me sinto bem. 7 horas é um tempo bom. Eu tô fazendo alguma coisa errada, então. Que horas eu tô dormindo 7 e não tá cabendo tudo isso. Talvez precise de mais tempo. Que fantástico isso, que fantástico. Isso é muito legal. Eu te falei, né, que eu ia te perguntar coisas pra eu conhecer mais. Top. E aí o pessoal Boa. ganha de lambuja junto. Cara, já tenho 25 mil pessoas. Eu sei de muitas celebridades que tu atendeu. Sim. Sei, daqui a pouco tu pode falar ou não, né? Fica à vontade, não sei como é que é isso pra divulgar. Mas eu sei de muitos dos bastidores que a gente conversa. Agora, essa galera toda tu atendeu, pô, com 25 mil, assim como tu é fã do Tony também, né? Tu admira muito o trabalho dele, eu também. Tu foi fazer treinamento com ele, inclusive, né? A gente sabe que a própria programação neurolinguística, a questão lá do modelar é nós vermos o que os outros fazem, que deu certo e fazer, que é muito o teu modelo de vida, né? Exato. Só que muito antes de conhecer PNL, pelo que eu tô vendo. Exato. Então, o que tu viu de similar, se fosse modelar essas pessoas, os empresários desse sucesso, tu entendeu? São investidores que têm muito resultado, que têm um negócio profissional andando, é admirável em relação como pai e tudo. O que tu viu de características, skills, habilidades que eles têm em comum? Top. Isso é bem interessante, ó, 2 fatores. O primeiro deles, modelagem, né? Vamos lá. Eu modelei muito tempo a minha carreira de nutricionista em uma pessoa. Só que nessa pessoa que eu modelei, ele era apenas bom nutricionista. Ele não era um bom pai de família, não tinha família. Ele não era uma pessoa assim de relacionamento. Ele era bom nutricionista, ou seja, vou modelar essa pessoa só para a parte nutricional. Tá. Aí eu atendi uma pessoa lá, muito conhecida, que ele era muito bom como empresário. Mas, por exemplo, ele não queria ter família também, não acreditava em Deus. Ou seja, cara, para mim eu posso modelar ele só como empresário. Então a modelagem, Rafa, ela tem que ser voltada àquilo que de repente a pessoa te inspira. Por isso que é importante às vezes tu achar uma pessoa completa, que ele realmente é bom em várias áreas, é complicado. Aí tem um amigo meu, que já fiz live com ele, Paulo Musi, enfim. Esse é um cara que eu vejo, cara, o cara é completo. Esse cara, ele é completo. Ele consegue transitar em várias áreas, sendo bom, eficiente em cada área. Então, o que eu fiz, né? O que eu vi, né, dos profissionais que são mais diferenciados, voltado ao trabalho. Cara, a visão de negócio. Então, atendo o dono da Capesberg lá, o próprio Daniel Lippert da V4. Cara, a visão deles é altamente diferenciada. Eles estão lá na frente, enquanto eu estou pensando aqui no feijão com arroz, eles já estão no outro passo. Então, eles têm sempre um passo à frente. Eu vejo dos empresários que eu atendi mais bem-sucedido, eles têm a visão muito além do alcance. É aquela visão de águia mesmo, como fala o Flávio Augusto, né? Cara, ver lá na frente o que tu acha que tem implantado aqui para te conseguir chegar naquele resultado. Então, esse é o maior diferencial dos empresários que eu atendo voltado à área profissional. É a visão deles. A visão é o que mais te chamou a atenção e é o que tu busca, que tu é uma pessoa de visão. Eu busco, mas antes, sem comprometer os meus valores, sem comprometer meus pilares. Por exemplo, assim, ó, Everton, tem uma visão top. Digamos que eu tenho uma visão muito legal e tu vai concordar, mas eu vou ter que ficar um ano sem minha família. Não vai rolar. Eu vou abrir mão dessa visão. Então, depende o que para ti tem valor, né? Então, para mim, eu vou dar um exemplo para ti. Eu tenho o Instituto, que é o Intracom, voltado ao desenvolvimento humano. Em 2022, eu fiz muito curso. Sim. Muito curso todo final de semana. E chegou em dezembro, no último curso que eu dei, eu pensei, cara, eu construí uma família para poder curtir final de semana eles e eu estou só entregando aqui o meu trabalho para outras pessoas. Não estou feliz. Eu preciso reprogramar isso. Como? Vou fazer menos cursos, porque eu quero estar mais com a minha família. Então, abri mão, né, da minha família, percebi que não estava completo. Opa, ajusto o curso. Faço menos curso e fico mais com a minha família. Então, é importante esse fator. Se para ti é um valor fundamental ali, a união familiar, cara, você está pagando o preço e não ter isso, vai te frustrar, vai doer, vai ser desconfortável para ti. Então, é importante alinhar os teus valores com os teus projetos. Senão, chega uma hora que começa a ser doído e não vai ser consistente. Tu falou sobre modelar também e eu escutei num outro podcast que participou, estava estudando antes, né, da nossa conversa, e inclusive tu comentou que chegou a estudar, buscar mais informações sobre o ser pai. Top. Como é que tu modelou isso? Como é que tu buscou isso? De novo, né, sempre o ser humano evoluinador ou no amor. E aí, voltando eu na obesidade infantil, tive muita dor, fui me transformar. E aí meu primeiro filho nasceu. E a gente não faz faculdade, né, ser pai. Eu não tive uma cadeira específica para ser pai, nunca busquei uma ideia de o que é ser pai a ponto de não ser modelar meu pai, né? Mas como eu era um bebê, quando meu pai me cuidava, eu não sabia o que ele fazia para fazer aquilo, o que ele tinha a fazer, as tarefas. Então, meu primeiro filho nasceu, e aí minha esposa teve depressão pós-parto. E eu me vi ali numa situação onde eu precisava fazer vários fatores, vários recursos para o meu filho,
e estava apanhando. Por exemplo, ele dormia às vezes 6 da tarde, acordava 2 da manhã e não dormia mais. E no dia seguinte tinha que atender aquela galera toda lá. Sim. E o que eu faço para ele dormir no mesmo horário que a gente? Cara, como pode isso? Aí dormia às vezes 2 da manhã e acordava 11 da manhã. Por que tá tão desregrado o sono dele? Um exemplo do sono só, né? Sim. Então, eu vou buscar algum conhecimento que eu não sei. Aí eu vou lá, faço alguns cursos para entender que um filho, ele precisa ter rotina. Que estranho, né? A gente também precisa ter rotina para ter bons resultados. Algo parecido. E qual é a rotina? Ele precisa acordar no mesmo horário, ele precisa tirar a sonequinha da tarde no mesmo horário, e ele precisa dormir à noite no mesmo horário. Só que antes de dormir, existem umas técnicas que podem ser aplicadas que ele tem um sono mais tranquilo. Então, eu quero aprender essa técnica. Aí vou lá, faço um curso, eu e minha esposa, e aprendemos essa técnica. Aí vem os gêmeos depois. Aí a pessoa fala assim, bah, isso te ralou, né, Everton? Não, o primeiro filho me ensinou. Aí veio os gêmeos, eu apliquei e deu certo. Então, se eu perguntar assim, Everton, o que foi mais difícil, o primeiro filho ou os gêmeos? O primeiro filho, porque eu não sabia. E aí eu comecei a aprender algumas técnicas, pequenas técnicas, apliquei e, cara, hoje eu consigo dar conta dos 3 filhos sozinho. Eu tenho amigos próximos que não conseguem dar conta de um filho, meu, reclamando. Eu, cara, mas existe técnica para isso. Ah, me dá um exemplo como é que eu faço para ele dormir mais cedo. Simples, acorda ele mais cedo. Ah, mas coitadinho. Cara, coitadinho de ti, cara. Coitadinho de ti da tua esposa que não consegue nem transar com tua esposa mais. Fica até meia-noite com o teu filho acordado ou não consegue te relacionar com ela. Coitado de ti. O teu filho pode acordar mais cedo, sim, tu vai ajudar ele também. Então, até, cara, alguns amigos meus eu ajudei dessa forma. Paciência nem se fala, né? Quando fala, bah, mas eu tenho um filho, quantos tem? Um. Só, cara, é barbada. É barbada. Agora, aplica a técnica. Acorda ele mais cedo, tira da cama mais cedo, deixa dar o soninho dele e depois... Eu falando de técnica pra dormir o filho, né? Sim, mas, cara, dá diferença. Mas é a tua forma de pensar, isso que é admirável, é isso que eu gosto. Eu sou muito assim também. Qual que é o método? Como é que eu tenho que fazer? Isso aí. O meu método é esse. Eu enxergo a vida como uma esteira de montagem, assim, passo 1, passo 2, passo 3, na PNL a gente vê isso, né, que é desassociado. Exatamente. É isso, então é uma esteira de montagem. Qual é o passo 1? Pum, passo 2, pum, passo 3. É isso aqui que eu tenho que fazer. Só que tudo que tu tá falando, desde do fisiculturismo, começar a empreender, começar a ter negócios, quando empreender não era empreender, era ter negócio, né, ter empresa, virei chefe na época, falava, começou ali... Começou teus negócios, foi multiplicando teus negócios, foi criando a mais, teve família, só que sempre o teu modus operandi é o mesmo que é o quê? Qual é o método? Como é que eu faço, né? Exatamente. Tem que ter para tudo isso aí, né? Um método, uma forma que simplifique aquilo ali, né? Porque o achismo não dá mais, né? Com tanta informação que tem hoje, eu acho que assim não dá mais. Tem muita informação disponível, né? Tem que ver qual daquelas é aplicável. Por exemplo, dieta. A dieta eu monto específica para o Rafa, para o João, para a Maria. Ela tem que ser específica para a pessoa. Eu não posso aqui montar a minha dieta de fisiculturista para ti que não quer ser fisiculturista. Então esse é um problema, às vezes as pessoas querem fazer o que o outro faz. Cara, tem que fazer o que tu tá disposto a fazer, o que é aplicável na tua rotina também, né? Ah, eu quero fazer a rotina do Everton matinal. Cara, tu não aguenta fazer minha respiração. A minha respiração é baseada no Wim Hof, que é o Homem G, não sei se eu ouviu falar. Não. Então eu faço uma respiração matinal do Wim Hof, que eu fico 3 minutos e meio sem respirar. Eu fico trancando a respiração. Eu quero fazer a respiração do Everton. Tu não consegue, tu não aguenta. Porque eu tenho uma respiração específica, eu tenho que trabalhar para chegar lá. Então, tu construiu isso. Por isso que é importante. O Tony fala muito isso, né? Eu construí esse Tony Robbins. E justamente a gente faz isso, né? A gente está em autoconstrução para ser um ser humano melhor. Eu faço muito isso na minha rotina diária. Onde é que está o ponto que eu posso melhorar mais minha performance? E não é fácil, né? E depois dizer assim, Everton, é 365 dias do ano que tu faz isso? Não, mas os 330 sim. Então é esse o fato, consistência, né? Sim, essa consistência. E qual que é a tua visão? Pô, tu já tem 5 negócios, tem família, tem um negócio andando, é referência no teu segmento. E Top. Aí? É o seguinte, ó, abri o coração agora. Tenho 5 empresas, tá? Bem sucedidas, todas dando lucro, gerando bastante lucro. Só que tem um detalhe, o digital hoje, ele traz uma coisa que eu não consigo, que é escala. Então, minha visão hoje é eu pegar o Everton e trazer todo o contexto do Everton, a metodologia do Everton para o digital, a ponto que mais pessoas possam conhecer o Everton e se beneficiar dos recursos que ele tem para ajudar no 1 a 1. Então, se fosse pensar, Everton, tuas empresas andando bem, por que tu vai para o digital? Porque lá eu consigo ter mais liberdade geográfica, de alguma forma escalabilidade e de alguma forma conseguir descentralizar mais de minhas empresas. Porque as empresas ela têm o lucro máximo, ela tem um teto. Tipo, minha academia da Zona Sul, ela está no teto dela. Ela não tem mais como gerar mais lucro. A minha eletroestimulação, ela tem um patamar porque tem número de alunos para usar roupa. Eu não consigo escalar. A internet eu consigo escalar. Então, minha visão hoje é o quê? Eu entrar no digital a ponto que mais pessoas consigam se beneficiar dos meus conhecimentos e que eu consiga, de alguma forma, alavancar os recursos para poder
me manter em qualquer lugar do mundo, vivendo com quero para Disney, por exemplo, vou com os meus filhos que eu tenho recursos na internet para poder gerenciar. Então minha visão é entrar no digital o mais forte possível. Ah, perfeito. Entrar no digital mais forte. Já tá entrando, né? Já comecei o movimento. Um buzz aí, né? Comecei a primeira etapa da atração, né? Tem todo um passo a passo. Esse ano é atração. Que maravilha. Eu acredito sim, e é um pedido, tu poderia abrir mais esse teu lado como empresário, essa tua visão, isso tudo, porque com certeza isso vai ajudar muitas pessoas com o teu conhecimento naquilo que tu é especialista, mas tu é um especialista também em negócios. Sim. Porque quando eu contei nos dias da semana, nenhum eu vi que eu vou estar lá fazendo a reunião com 2, 3, 4 e resolvendo uma situação do dia a dia. Não, provavelmente tem alguém que gerencia. Isso. A reunião tu faz com essa pessoa que gerencia e ela, dali pra frente, toma as ações que tem que tomar. Só que isso, que é muito simples pra ti, não é tão comum no dia a dia. E tu tá atendendo na clínica lá que tu vê. Tem muitos passando por esse perrengue, tá lá, às vezes, sentado contigo, celular tocando, funcionário, isso, aquilo. Então é legal abrir esse lado também, né? Cara? Muitos pacientes meus que têm empresa, eu ajudei, né? Falei, cara, olha só, meu, tu tem que ter uma consultoria, tu não consegue nem gerenciar a tua empresa, tu tá sendo operário dela, tu quer ser o dono de negócio ou tu quer ser o empregado do teu negócio? Ah, como assim, Everton? Sim, o empregado do negócio trabalha para o negócio, o dono gerencia aquele empregado, mas essa ficha para cair não é simples, né? Sim. Tem que entender alguns fundamentos. Que legal. Indo para um recado final aqui. O empresário está nos assistindo, o investidor está ali assistindo, ele já viu um podcast lá falando sobre como investir em imóveis, enfim, mais conhecimento, já tem consórcio, já está investindo, só que ele se antenou que não está legal em relação a essa questão de saúde, físico. O que tu indica para ele começar a olhar para isso e botar isso na rotina dele? Top. Primeiro de tudo, eu acredito que o pilar que vai te trazer alguma alavancagem é o espiritual, né? Mas tem pessoas que às vezes preferem não falar sobre isso, acham que isso aí é a questão de igreja e tudo mais. Então, a primeira coisa é pro lado espiritual. Então, acreditar em algo que estraga a fé. Segundo fator é o lado de saúde, né? O pilar da saúde, ele não pode vir depois do trabalho. Ele não pode vir que vai pagar o preço para isso. Tanto que é que no meu consultório, tendo empresários lá multimilionários que fazem de tudo para poder voltar a ter a saúde, que não tinham antes. Então, o primeiro fator de tudo, foca na tua saúde. Como? Colocando pelo menos 30 minutos de exercício físico no teu dia. Seja polichinelo, abdominal, uma caminhada, mas tem que colocar algum exercício no teu dia. Segundo fator, pilar de família, né? Se tu tá bem de saúde, mas a tua família tá desestruturada, certamente perde potência do teu trabalho. Então, aliando a saúde, aliando a família, tu vai potencializar demais o teu trabalho, porque tu vai estar pleno, tendo a tua fisiologia alinhada, tua saúde mental, a tua família unida, a ponto que tu perceba que é um recurso que vai te trazer um bem tão divino que tu vai chegar no teu trabalho arrebentando. Tu vai chegar no teu trabalho mostrando que tem propósito naquilo ali. Então, acho que esses 3 são os pilares principais. Saúde em primeiro lugar, depois família e depois o teu trabalho em si, do propósito. Acho que esses seriam os 3 principais pontos para poder ter uma atenção maior. Já tem um passo a passo para começar a olhar, para começar a bolar alguma coisa e, obviamente, se quiser, hoje cada vez menos tu tá diretamente lá, né, tendo contato, mas quem tiver sorte como eu, de conseguir diretamente ali. Até eu já indiquei alguns amigos, né, diz, poxa, mas não foi o Everton. Não, mas aí tu vai lá, conversa. Vai se centralizando, né? Sim. Eu tô centralizando, já passando essa... Mas o pessoal com conhecimento tão bacana e com a tua supervisão, que é demais, né? Top. Que é demais. Eu espero que tenha sido tão legal para ti essa conversa quanto foi para mim, Everton, foi muito legal, aprendi mais, conheci mais ainda sobre você. Espero que o pessoal utilize desse conhecimento também. E de forma prática, como é que o pessoal pode te encontrar? Legal. Então, hoje tem um canal no YouTube chamado Nutricionista Treinador Botega. Então, pode entrar no canal do YouTube lá, se inscrever e assistir vários vídeos que eu coloco lá segundas, quartas e sextas. Pode entrar nas minhas redes sociais, @EvertonBotega. Aí eu estou em todas as redes, Twitter, Instagram, Facebook, TikTok, @EvertonBotega com 2 T's. E é isso. É isso aí, daí chama ele lá, faz contato, que ele mesmo vai responder. Por enquanto ele responde ainda, depois vai ter alguém. Vamos centralizando. Por ele. Obrigado, meu amigo. Obrigado pela parceria. Obrigado. Tá. Valeu a parceria. Fica com Deus. E com vocês até o próximo episódio. Valeu.